Agora vamos só olhar aqui o impacto aqui no VT que nós preparamos sobre o impacto do acordo no agro, né? O setor de maior produtividade no Brasil, o agronegócio, será o mais beneficiado no acordo do Mercosul com a União Europeia e espera aumentar seu mercado no velho continente. Veja na reportagem de Thaisa Medeiros. A Associação Brasileira do Agronegócio comemora o avanço das negociações. Segundo a ABAG, o acordo tem importância estratégica para a segurança alimentar da Europa e fortalece o Mercosul no cenário global. Da Angola, onde cumpre a agenda oficial, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a importância da redução ou até mesmo da isenção de tarifas para os produtos brasileiros. Este acordo prevê mais liberdade comercial. Por exemplo, zero tarifa para frutas, café e outros produtos brasileiros. Cotas importantes para açúcar, carne de frango, carne bovina, etanol. Para o Ministério, a expectativa é de que o acordo amplie a fatia da Europa no destino das exportações do agro brasileiro, hoje na casa dos 12%. Por outro lado, exigências ambientais como a lei antidesmatamento representam um desafio para os produtores nacionais. A lei, adiada para entrar em vigor em 2026, vai proibir a entrada no bloco europeu de produtos agropecuários que tenham como origens áreas desmatadas, mesmo de maneira legal. No Uruguai, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse aos produtores rurais europeus que o tratado comercial traz salvaguardas para proteger o meio de vida deles. O acordo estipula, por exemplo, cotas para a entrada de produtos agrícolas do Mercosul na Europa. Para os dois blocos, existem também restrições ao uso de nomes registrados como indicação geográfica, especialmente queijos e bebidas. A lista final ainda não foi divulgada. Senadora, qual que é a relevância do acordo para o agro? É tudo bom ou há pontos de atenção? Eu acho que o acordo é bom, né? Os produtos que são impostas cotas, né? Eu acho que nós conseguimos, à época, em 2019, quando o acordo foi fechado, né? Cotas maiores para açúcar, para o etanol. O etanol tinha uma cota bem menor, passou a 650 mil toneladas. As carnes, 99 mil. Mas eu acho que o acordo, o que vai ser bom é que nós vamos atingir um mercado consumidor de qualidade. É como alguém disse aqui ontem ou anteontem, é uma grife, né? Você poder exportar para esse mercado. Outros países vão falar, bom, o Brasil hoje tem um acordo comercial com a União Europeia. Agora, eu acho que o mais importante desse acordo também, nós estamos aí tratando de café, nós estamos tratando de abacate, de frutas, de outras coisas que o Brasil vai poder acessar esse grande mercado, né, que é o mercado desses 27 países da União Europeia. Daniel? Senadora, boa noite. Um aspecto que eu gosto sempre de destacar é que esse acordo é uma construção de muitos governos. Ele começou lá atrás com o governo de Fernando Henrique, passou por Lula 1 e 2, teve uma participação de Dilma Rousseff, que retomou as negociações, tudo que ela acertou foi mantido por Michel Temer e evoluiu também no governo Jair Bolsonaro, onde a senhora foi ministra da Agricultura e participou muito ativamente também. O Brasil agora, no governo Lula, manteve inclusive essas cotas para vários produtos, carne bovina, suína, de frango, etanol, milho, que a senhora ajudou a negociar. A minha pergunta é se essas cotas acabaram não ficando um pouco aquém do que se poderia negociar. Dito de outra forma, se a gente acabou não vendendo barato o acordo para a União Europeia, será que a gente podia ter ido um pouquinho mais além, ter sido um pouquinho mais agressivo na negociação dessas cotas para produtos agrícolas ou chegamos no limite mesmo? Daniel, em 2019, quando foi batido o martelo do acordo, foi o possível, né? Nós, naquela época, já achávamos que eram cotas tímidas. Por exemplo, 99 mil toneladas de carne bovina,
né, o próprio frango, mas foi o que se conseguiu naquele momento. E naquele momento, em 2019, existia uma vontade política grande, tanto do Brasil, do governo brasileiro, quanto do governo argentino, né, que queriam fechar esse acordo depois de 20 e tantos anos. Mas foi fechado o acordo, ele foi para ser escrito, analisado, enfim, traduzido para as várias línguas dos países europeus, e isso tem aí 2019 até agora, né? Nós estamos hoje falando em final de 2024. Então, pode ser que hoje, talvez, se essas cotas tivessem sido renegociadas neste período, elas poderiam ter ficado maiores. Mas, enfim, em 2019 foi o possível. É isso. Senadora, queria tratar um pouco da questão ambiental. Se a senhora acha que ela tende a ganhar uma relevância maior aí ao longo dos próximos anos, pode acabar sendo um ponto de atrito para o Brasil no futuro e um ponto também de preocupação maior até do que a questão comercial? Está muito ruim a nossa ligação. Eu estou ouvindo muito entrecortado, mas eu entendi que você perguntou sobre o ponto, sobre a parte ambiental do acordo. Isso. E lá atrás está tendo retorno do som. Lá atrás ela só tinha, vamos dizer assim, foi colocada quase uma recomendação sobre a parte ambiental. Depois, quando o acordo foi sendo escrito e analisado, né? Veio então uma side letter. Isso foi uma surpresa depois que o acordo ele foi batido o martelo nele. Então aí veio essa side letter que agora acabou que ela não é bem como foi colocado lá atrás. Este governo negociou para que ficasse, vamos dizer assim, as medidas ambientais não devem trazer restrições, né, comerciais disfarçadas aí em comércio. Então, eu acho que o acordo, o que está escrito, pelo menos o que eu vi, eu acho que atende, vamos dizer, melhora do que eles queriam ter colocado na tal side letter que chegou depois do acordo firmado. Senadora, tem uma série de regras e parâmetros que o acordo prevê para o nosso agronegócio. Eu penso que talvez as grandes indústrias do agronegócio, né, o grande agro, as grandes empresas, elas não terão muitas dificuldades de se adaptar, mas eu penso como ficariam o pequeno e o médio produtor rural diante dessas novas exigências. A senhora vê aí talvez uma dificuldade, eu digo para o pequeno e médio produtor, diante do que vem por aí em termos de novas regras para cumprimento a partir deste acordo? Eu penso que não, Caio. Eu acho que é uma adaptação do comércio para aqueles que queiram vender para a Europa, né? Por exemplo, nós temos uma demanda enorme de mel pelos europeus e por outros países do mundo. Nós temos que estar dentro dos protocolos sanitários, nós temos que saber o que o consumidor lá quer, mas as regras, elas estão postas aí. O Brasil já exporta para a Europa. Nós estamos falando aí de produtos que vão ter alíquota zero, nós estamos falando de um acordo comercial, mas a qualidade dos produtos, e é claro que eu acho que talvez esse esteja o grande ganho desse acordo para o mercado, para os pequenos, é que nós vamos aprender o que é que o consumidor europeu quer e fazer os produtos, e o Brasil é muito bom nisso, de levar aquilo que o consumidor europeu, os mais exigentes, possam querer dos produtos brasileiros. Daniel? Senadora, a senhora pertence à oposição ao governo Lula no Congresso Nacional, no Senado Federal, e eu queria lhe ouvir se esse acordo Mercosul-União Europeia ele tem um apoio suprapartidário, independentemente de ser governo ou oposição, ou se a senhora prevê algum tipo de dificuldade no Congresso, porque a gente debateu muito no bloco anterior se a União Europeia criaria dificuldades no Parlamento Europeu. E aqui?
Eu tenho dito isso, nós vamos ter que nos debruçar sobre esse acordo, né? Tanto a Câmara quanto o Senado, para ver as minúcias do que ficou realmente posto no final do texto que virá da União Europeia, enfim, de toda essa negociação. Eu imagino que a oposição, por ser oposição, mas a gente quer o bem do Brasil, né? Eu acho que esse acordo que foi tão discutido e que foi fechado, na verdade, em 2019. Agora nós estamos ratificando, ele foi ratificado na Europa, passou por alguns países, a gente tem visto uma movimentação da França, por exemplo, que fez aí durante a semana passada toda essa confusão com a carne brasileira, questionando a qualidade dos nossos produtos. Nós vimos a Polônia também, a Bélgica. Eu acho que ainda tem um capítulo pela frente, porque esses países que não querem esse acordo, porque têm medo da concorrência dos produtos brasileiros, eles vão tentar que outros países também entrem, que não aceitem, enfim, esse acordo. Mas o acordo ele tem uma parte que é política e tem uma outra parte que é o comércio e técnica, né? E o comércio. E que eu acho que 65% aceitando, ele acaba passando. É isso. Eu vejo que nós temos aí, esse é o maior acordo entre blocos que foi, enfim, que é assinado aí nos últimos anos. Eu penso que a gente deve se debruçar nele, mas eu não vejo que nós teremos tanta resistência, apesar de não ter discutido isso ainda com os meus pares no Senado Federal. Senadora, eu queria lhe ouvir sobre a relação com a China. Se a senhora enxerga que vai haver uma redução na dependência do agronegócio brasileiro com a China, ou da agropecuária especificamente, já que é o nosso maior parceiro hoje, maior parceiro comercial. E lembrando que a China tende a crescer bem menos na próxima década, né? Ou seja, faz uma contribuição menor para o crescimento do mundo inteiro, não é diferente para o Brasil. Olha, eu não vejo que a gente pode diminuir. Eu acho que você abrir novos mercados, ter acesso, né, a mercados, quanto mais, melhor. Eu estou aqui hoje em Florianópolis discutindo justamente isso. O que será da agricultura brasileira, o crescimento com esse cenário todo aí de China, de Estados Unidos, ficando mais protecionista. Nós estamos aqui numa grande discussão. O problema do Brasil não é produzir, não é vender. Nós precisamos ter mais mercados. E eu acho que o acesso ao mercado europeu ele será muito bem-vindo. E a gente tendo colocado o pé lá, qual eu acho que é o grande problema que a França, a Polônia e outros países da Europa estão vendo, que eu ainda não vi na nossa discussão, é que eles podem perder o acesso que eles têm hoje a outros países da Europa, que eles vendem também os seus produtos, né, aos seus pares. E o Brasil pode ser um concorrente para a França com os países europeus, para quem a França vende os seus produtos, que o Brasil pode atrapalhar pela nossa qualidade e o volume que o Brasil tem para ofertar para esses países. Bom, senadora Tereza Cristina, agradeço muito o seu tempo nessa sexta-noite. Eu não sei se meus colegas querem arrematar uma última. Daniel, Thaís? Deixa com a Thaís. Não, senadora, eu quero voltar rapidamente, então, na questão política, que a senhora disse que não conversou com seus pares ainda. O Brasil também vive um momento polarizado. Aqui, do nosso lado, a Argentina, que é o maior parceiro daqui do Mercosul, né, do Brasil. O Milei hoje dando vários recados, que não queria, mas que vai aceitar, até porque ele não tem como não topar. O Daniel passou por isso, dessa polarização política. A senhora acredita mesmo nessa blindagem de que a grandeza do acordo vai ser mais forte? Eu acredito que sim, Isso tem que ser trabalhado. Esse mal-estar da França, pela primeira vez, mostrou, vamos dizer, para o Congresso Nacional um pouco do que esse acordo vem trazendo. Mas eu acho que a assinatura do acordo, depois de 25 anos, né, eu acho que tem coisas boas para os dois lados. É um acordo, alguém deixou de ganhar, alguém deixou
de algum lado. Alguém perdeu um pouco, mas se compensou em outro. E o acordo não é só agrícola, nós temos outras coisas neste acordo que podem beneficiar as duas partes. Eu acho que tem que ser bem trabalhado, podemos ter um pouco de resistência, sim, né? Acho que não será um passeio como teria sido no passado. Acho que esse assunto da França azedou um pouco o humor dos parlamentares com o bloco europeu, mas eu acho que à medida que esse acordo agora chegar, nós nos debruçarmos sobre ele, nós vamos ver as vantagens e as desvantagens que ele vai trazer. Mas o Brasil, é muito bom que a gente faça acordos. Nós fizemos um com Singapura, tem 1 ano e meio que ele está sendo revisado para poder bater o martelo finalmente, que é um acordo que nos interessa muito. Tem aí com EFTA. Então, o Brasil precisa começar a ter acordos. Eu acho que com o volume de produção, principalmente no agronegócio que nós temos que ter acesso a outros mercados, e eu acho que quanto mais acordos nós fizermos, melhor para o nosso país.